Fala galerinha do nono ano Lagartixa, que é o professor Ione, né? Tô chegando com essa videoaula introdutória para finalizarmos, né, nosso PET volume 1 de Ciências. Galerinha do nono ano Lagartixa, quero deixar um abraço especial aí para Tinkerbell, Capitão Gancho e Pirulito. A atividade desses três alunos aí, ó, ficou sensacional da semana 3. Parabéns, galera. Professor, vamos lá. Semana 4, o que a gente vai estudar? Na semana 4, nós vamos estudar o clima e o tempo. Então, prestem atenção na videoaula, façam a leitura do material para a ampliação do conhecimento. Mas, professor, clima e tempo não é a mesma coisa? Não é não, galera. Possuem uma correlação, mas possuem diferenças, tá ok? Diferenças, possuem diferenças. Então, vamos lá. Clima. O que vem a ser o clima? O clima é uma situação duradoura. Logo, para que a gente chegue à conclusão de como é o clima de uma determinada região, nós temos que levar em consideração uma periodicidade, tá ok? De anos, tá certo? Que pode equivaler a 30, 40, 50, 100 anos, ou até mesmo análise daquela variação climática, né, daquela região, desde o período de formação do planeta Terra. Então, clima é uma situação duradoura, que envolve longos anos de análise, tá ok? E professor, o que vem a ser o tempo? O tempo é a análise da situação de forma instantânea ou momentânea. Logo, podemos dizer o seguinte, a relação do tempo, quando a gente diz, vai chover hoje à noite? Vai chover amanhã de manhã? Vai fazer frio amanhã? Ou vai fazer calor? Então, estamos falando de condições que envolvem o tempo. O tempo é a situação instantânea, real ou momentânea. E o clima envolve o que? Uma análise das situações ao longo dos anos. Clima é uma determinado a partir da análise ao longo dos anos. Mas análise do que, professor? Análise das variações, né, ou dos fatores climáticos. Quais são esses fatores ou essas variações que determinam o clima? Temperatura, pressão atmosférica, umidade, nuvens e vento. Tá ok? Então, esses 5 fatores aí, tá, são os fatores responsáveis por determinar o clima de uma determinada região. Tá ok? Como é que a gente chega a esses dados? A partir das estações meteorológicas. Isso mesmo, tá ok? As estações meteorológicas são responsáveis pela coleta dos dados, tá ok? E aí, a partir desses dados, nós criamos o que a gente chama de médias anuais, tá ok? E essas médias anuais ao longo dos anos vão fornecer suporte para que a gente, né, quantifique ou classifique ou qualifique o clima de uma determinada região. Só lembrando, né, que a área da ciência responsável por estudar o clima, tá ok? É a climatologia, tá ok? Então a climatologia é a área da ciência responsável por estudar esses fatores climáticos aí e as suas variações. Clima, duradouro, ao longo dos anos. Tempo, instantâneo, de momento, tá ok? Como é que a gente chega a essas análises aí? Através das estações meteorológicas, tá ok? Vamos avançar? Sim, vamos avançar. Conhecer o clima é importante, professor? Sim, é muito importante. Só para que vocês tenham uma ideia, tá, galera? O clima é um fator preponderante para a formação dos ecossistemas, tá? Ou dos biomas, melhor dizendo. Então, é a partir do clima, né, que nós temos a capacidade de dimensionar, né, ou classificar os ecossistemas terrestres ou biomas. Só para que vocês tenham uma ideia aí, ó, e antes da gente falar aqui embaixo aqui das zonas, né, vamos passar um pouquinho aqui nos ecossistemas terrestres brasileiros, tá, galera? Então, olha aqui, ó, o Brasil, galera. O Brasil, né, ele tem aí, ó, 6 grandes domínios climáticos, tá ok? E esses 6 grandes domínios climáticos exercem o que? Um papel de forte influência, né, na formação, né, dos biomas brasileiros. Só lembrando, né, que os 6 grandes biomas brasileiros são a Amazônia, né, que cobre praticamente 50% do território nacional. Depois nós temos aí o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, né, e o Pampas. Temos lá, ó, os 6 grandes biomas ou 6 grandes ecossistemas brasileiros, que são determinados o quê? A partir dessas condições
climáticas. Então, o clima exerce um papel de fundamental importância no processo de formação do ecossistema ou do bioma. Tá ok, galera? Mas, professor, por que você está dizendo isso aí? É pelo seguinte, é o clima que vai determinar, tá, o tipo de formação vegetal de uma determinada área ou região. Só lembrando, o que é a flora mesmo? Flora, né, é o conjunto de seres vegetais que habitam determinada região, ou conjunto de vegetais de uma determinada região. E a partir da flora nós temos o quê? Condições para que haja a fauna. Só lembrando o que vem a ser a fauna, né? Conjunto de animais, né, que habitam uma determinada região. Flora, vegetação, fauna, animais. É a partir da flora, né, que nós vamos ter o quê? Os animais que vão habitar aquele espaço. Tá ok? Então, continuando aí, ó. O planeta Terra possui 3 grandes regiões térmicas, né? Quais são essas 3 grandes regiões térmicas? Nós temos aí a polar, né, que é onde as temperaturas possuem como marco principal a temperatura média sempre muito baixa, né? Na maioria das vezes não, né? Sempre negativa, as médias serão sempre negativas. Temos aí a zona polar, temos a zona temperada, né? E temos a zona intertropical. Então, cada uma dessas zonas, né, térmicas ou zonas climáticas vão exercer papel de fundamental importância no processo de determinação da vegetação. Então, por isso que eu disse para vocês, o clima exerce um papel de predominância, tá, ok? No processo de formação dos ecossistemas ou dos biomas, né? Só lembrando que é na zona intertropical que nós temos, né, a região com maior biodiversidade do mundo. É nessa região que nós temos aí, ó, a Mata Atlântica, né, e também a floresta do Congo. E por fim, a nossa floresta amazônica. Só lembrando, pessoal, 50% da biodiversidade, isso mesmo, 50% de todos os seres vivos que existem estão no bioma da Amazônia. Isso mesmo, 50% de tudo aquilo que é vivo está na floresta amazônica. Por isso que é importantíssimo preservar e conservar esse bioma. Galera, ainda com relação ao clima, né, e as estações meteorológicas, o clima e o conhecimento dessas estações meteorológicas nos dias atuais é de fundamental importância, né, na atividade da agricultura. Então é a partir desse conhecimento, né, do clima, como é que será o clima em determinados meses, né, que o pessoal possui a capacidade aí, né, de executar o plantio e também realizar as colheitas, tá ok? Então as estações meteorológicas hoje elas são de fundamental importância na agricultura de precisão. O que vem a ser a agricultura de precisão? É aquele tipo de agricultura onde a tecnologia é fortemente empregada, né? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.